Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre propaganda. Objetivos: ler e interpretar propagandas, reconhecendo suas características e percebendo o uso da linguagem verbal e não verbal como inseparáveis no texto de propaganda. Localizar informações implícitas e inferir informações implícitas no texto. Reconhecer o uso de sentido de uma determinada palavra ou expressão. Vem cá, olha para mim. Você já leu essa frase? Olha a frase. Na hora do descarte, não se esqueça de cortar as alças de sua máscara. Val, querido, como que eu digo máscara em libras? Muito bem, nosso intérprete Val vai me ajudar hoje nas aulas. Olha que interessante. E aqui eu tenho essa imagem disponível na referência a seguir. Então, na hora do descarte, não se esqueça de cortar as alças da sua máquina. Olha a iconografia presente como mostra, né, o que você tem que fazer e as imagens do porquê você fazer, já promovendo uma sensibilização imagética, ou seja, pelas imagens você já... preciso fazer isso. Então, já tentou contar quantas vezes, né? Quantas propagandas diariamente você vê? Já fez essa conta? E mais, olha para mim, chega aqui, chega aqui. Você já mudou um comportamento, uma atitude influenciado, sensibilizado por uma propaganda? A propaganda está ligada a que arte? A arte da comunicação, de propagar, de divulgar, de comunicar. Então, eu posso propagar ideias, informações sobre um determinado produto, serviço, campanha política, crenças, instituição, vai depender o que eu quero propagar. Até pus a imagem ali com megafone, né? Comum nós vermos nas ruas de algumas cidades a pessoa com megafone propagando, fazendo a propaganda. Olha aí, freguesia, né? Então veja, nos bairros, agora eu brinquei contigo, mas sempre passa algum carro anunciando algum produto, não é mesmo? Vamos ir um pouco? Então olha só. Contexto de utilização. O contexto de utilização de textos publicitários, né, com a finalidade de anunciar alguma coisa, fazer com que aquela informação se torne pública, desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos e prestação de serviços. A circulação de uma propaganda, já pensou onde ela circula? Exatamente, acertou quem disse, na mídia. Especificamente que tipo de mídia? Televisão, internet, rádio. Se for uma mídia jornalística, eu tenho jornais e revistas espalhados pela comunidade ou pelas vias urbanas como outdoors. Eu posso ter em ponto de ônibus, poste de iluminação pública, etc. Por vezes eu tenho a propaganda até em pequenos cartazetes, né? Já viu que às vezes está atrás do motorista do ônibus, quando você pega o ônibus, tem uma propaganda lá para você fazer um curso bacana, alguma coisa? Então, as características da propaganda. Coloquei uma nova propaganda, vamos ler. Corte o elástico da máscara, uma campanha para todos. Note o colorido, né? E vamos ver agora as características. Primeiro, tem um caráter comercial, linguagem verbal e não verbal. O que eu tenho ali de linguagem verbal? Corte o elástico da máscara. Uma campanha para todos. E o que eu tenho de linguagem não verbal? A imagem, então, de quem? Exatamente, de uma árvore, né? Simbolizando o quê? Ó, que é uma campanha para todos, agregadora, né? Você tem que ler a iconografia. Linguagem simples, corta o elástico, o texto é curto, persuasivo, então eu vou ter verbos no imperativo para te convencer. Tenho humor, ironia, criatividade, posso ter figuras e vícios de linguagem
E o uso de cores. Que tipo de cores? Ó, eu tenho ali no máximo 3 cores contrastando. Então, o uso de cores, as imagens e a fotografia. Chegamos, meus caros, à atividade 1. E eu te convido a olhar detalhadamente o cartaz. Então, eu tenho, na hora do descarte, não se esqueça de cortar as alças de sua máscara. Perceba, esse anúncio tem qual finalidade? Você acha que a finalidade é anunciar e vender um produto? Ou você acha que a finalidade é promover uma ideia? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei, conferi contigo a atividade, vamos lá? Esse anúncio tem finalidade de anunciar e vender um produto ou promover uma ideia. O que é que você percebeu? Relendo então, na hora do descarte, quer dizer, de jogar fora, não se esqueça de cortar as alças de sua máscara. Perceba que o próprio cortar as alças está destacado em vermelho, né? Com isso, para chamar ainda a tua atenção, para quê? Para a atitude. Então, estou promovendo uma ideia, né? A função da propaganda é relacionar o produto ao estado emocional de quem? Do leitor. Então, o anunciante, né, a pessoa que está propagando aquilo, te convida a fazer o quê? A experimentar novas atitudes, cortar as alças da máscara antes do descarte. Percebeu? Então, ó, pus uma iconografia ali até para você lembrar as várias situações de marketing que eu posso ter. Atividade 2, seguindo a nossa linha de trabalho, diz: proteja a natureza da máscara que te protege.
Eu noto uma ave, né? Especificamente aqui uma gaivota, ou um albatroz, não consigo identificar muito bem, e vejo o quê? Que está voando com a máscara pendurada. Então, muitas vezes, alguns anunciantes já apresentam o slogan, isto é, uma frase slogan, uma frase com ou sem verbo que define e caracteriza o produto. Identifique o slogan dessa propaganda. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade. Olha só, o texto do slogan é: proteja a natureza da máscara que te protege. Então está disponível no Fucala essa campanha, né, da Folha do Litoral, e você observa aqui no slogan o quê? Que tem verbos. Às vezes o slogan tem verbos, às vezes não. Mas o slogan define, ó, proteja a natureza da máscara que te protege. Então, para conscientizar, para sensibilizar as pessoas mesmo. Slogan, por vezes, de uma marca, de um produto, ele fica anos na mente das pessoas, né? Então, ó, Bombril, 1001 utilidades, por exemplo, tá? Então, alguns slogans, né? Não esqueça da minha Calói, por exemplo. Propagandas antigas, propagandas atuais, têm slogans marcantes. Então, o departamento de marketing de uma empresa sempre fica muito preocupado com essa criação do slogan de campanhas publicitárias. Então, esse slogan especial, ó, proteja a natureza da máscara que te protege, é um slogan que, ó, ele brinca com proteja e protege, fazendo um trocadilho. Por isso ele fica bastante na mente das pessoas.
A propaganda, que tem esse papel de divulgar, propagar, criar condições para que o mercado conheça o produto, ela engloba desde a comunicação de massa, então feita na televisão, o anúncio de jornal, até pequenos nichos feitos com a panfletagem, né? As pessoas te dando aquele flyer, aquele papelzinho, aquele cartãozinho, numa praça, como também você já deve ter encontrado o quê? Os estandes dentro do supermercado. Lembra quando você vai ao supermercado e tem alguém lá oferecendo uma degustação e te dá uma propaganda, alguma coisa? Então, existem vários nichos. Nichos são o quê? Segmentos. Alguns bem amplos, como o nicho telesível, e outros bem simples. O que a gente nota? Que depende do quanto a pessoa quer investir em propaganda e do quanto ela quer alcançar de público. Então, num nicho televisivo, é um nicho mundial. Num nicho de internet, também. Só que o que eu percebo, né? Dependendo do produto, da campanha, eu tenho um nicho específico. A atividade 3 tem a ver com isso. Então, olha só. Releia a propaganda, né? A propaganda anterior aqui, ó. Proteja a natureza da máscara que te protege. E o que eu quero? Quero que você veja que as mensagens do anúncios publicitários têm a ver com uma função o quê? Mais apelativa, com o objetivo de persuadir e chamar a atenção. Então, com isso, você vai identificar aqui quais recursos foram utilizados na linguagem, palavras e imagens, e qual foi a intenção ao utilizá-los na campanha. Então, corte o elástico da máscara, uma campanha para todos. Qual é essa ideia? Ó, em todas as propagandas que estamos analisando, proteja a natureza. Ó, na outra, cortar as alças. O que você nota aqui de comum? O que você já percebe? Quais são esses recursos persuasivos? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei. Retomando a questão da atividade 3, você forma a dupla, discute a questão a seguir, que era: quais os recursos persuasivos foram utilizados na linguagem? Então, palavras e imagens. E qual foi a intenção do autor ao utilizá-los na campanha? Então, você vai observar o quê? Os principais verbos estão no modo imperativo. Corte, ó. Aqui eu tenho proteja. Então, no modo imperativo. O que é o modo imperativo? É o modo injuntivo. Serve para quê? Para persuadir. A ideia do modo imperativo é sempre fazer com que você se convença de uma ordem, de um pedido, de um conselho. E o que eu observo quando eu tenho essa orientação? Que eu quero promover a sensibilização. Então, quando eu digo aqui, ó, corte o elástico, eu estou te dando uma ordem, eu estou te dando um pedido. E as imagens têm a função de tornar a realidade mais próxima do leitor. Então, nesta imagem, especialmente falando, ó, a realidade está muito próxima do leitor. Eu estou vendo o porquê que eu tenho que proteger a natureza. Então, essa ideia das propagandas são fundamentais na construção do sentido. O objetivo aqui qual é? É fazer com que o leitor modifique o seu comportamento. Então, se eu cortar o elástico da máscara, eu vou modificar o meu comportamento, vou proteger a natureza. Então, proteja a natureza da máscara que te protege. Eu estou incutindo em ti o quê? Uma ideia, uma modificação no seu comportamento. Uma campanha para todos. Corta o elástico da máscara. Observando novamente a propaganda, eu noto que ela tem, então, algumas características. Por exemplo, ela tem um caráter comercial e também tem um caráter o quê? De sensibilizar, de promover uma mudança de comportamento. Ela usa uma linguagem mista. Como assim mista, prof? Ela usa a linguagem verbal, uma campanha para todos, corta o elástico da máscara, e a linguagem não verbal, através das imagens, né? Através das cores. Os textos são curtos, ó. Uma campanha para todos. Eu tenho 4 palavrinhas. Ali corto o elástico da máscara, eu tenho mais 5 palavrinhas, então todos textos curtíssimos. E a linguagem tende a ser como? Simples e persuasiva. Prof, como que eu consigo essa linguagem simples e persuasiva? Com verbos, né? Eu já começo pelo verbo no modo imperativo. Compre, faça, beije, abrace, olhe, ame, curta. Então, verbos no modo imperativo. E eu observo que estes verbos no modo imperativo fazem com que a linguagem, na sua simplicidade, transmita muito. Então, poucas palavras, mas muito significado. Com isso, eu vou centrar a linguagem da propaganda em verbos que englobem muito significado. Na propaganda anterior, eu tenho aqui um exemplo, ó. Proteja, ó, proteja. Já estou te dando um comando, uma ação. A natureza da máscara que te protege. E olha o jogo, né? Proteja o que te protege. Então, um caminho de ida e volta, um retorno. Então, eu percebo isso no slogan. Por vezes, na campanha de uma propaganda, o slogan tem bastante força para sensibilizar, para vender o produto, para persuadir. Agora chegamos ao Canva. Você já usou Canva? Então, www.canva.com. Então, o que você vai fazer? Presta atenção, vamos no passo a passo, combinado? Você vai abrir a plataforma, acessando o link do Canva, vai buscar um template, vai escolher o template que mais lhe aprouver, né? Com as imagens que você gostar, e vai criar, então, o quê? A sua propaganda. Sobre o que eu quiser, sobre o que você quiser. O que aprendemos? Lemos e interpretamos algumas propagandas, observando suas características.
Vimos que a linguagem verbal e não verbal estão produzindo sentido juntas. E é um texto o quê? Persuasivo e usa o modo imperativo. Na propaganda é importantíssimo você fixar o quê? O quê? Que a linguagem verbal e não verbal estão juntas. E mais ainda, propaganda tem o sentido de persuadir. Neste vídeo falamos sobre propaganda. Espero que vocês tenham gostado e até breve.